o ego, por si só, não é um problema ou um defeito nosso ou uma coisa que deva ser completamente excluída do ser humano. Ele é uma defesa contra abusos ou contra passem por cima da gente. O problema é quando ele se sobrepõe a tudo. Se sobrepõe a situações, por exemplo, em que a gente age errado, sabe que age errado e mesmo assim quer ficar naquela defesa, não admitindo o problema. Hoje mesmo eu passei, né, por uma situação em que eu estava numa reunião, trabalhando de casa, né, agora na quarentena, e eu pedi que os vizinhos parassem ou diminuíssem, né, o som um pouco, devido a eu estar em reunião e o som que estava tendo ali fora, aqui na frente da porta, estava sobrepondo a reunião, né? A gente estava ali falando e estava o som. Aí, tipo, eu só pedi se eu poderia baixar um pouco o som, porque estava tendo uma reunião naquela hora. E aí, até então, não teve problemas, né? Porque também a maneira como foi falado não levou a pessoa a se defender, né? Eu procurei falar de uma maneira que a pessoa não ficasse agredida e quisesse se defender. Então, eu acho que esse é um ponto também importante, né? Que tem aquela questão de a maneira como a gente fala pode dar o tom da situação, né? A gente pode estar certo, mas a maneira como a gente fala pode nos levar a estar errado. Isso aqui é um grande ponto, assim, da relação entre pessoas, né? Pelo que eu acho. E voltando à questão do ego, eu acredito que a questão é quando a gente quer se defender sem ter a necessidade, colocar o ego na frente sem ter essa necessidade, porque às vezes não é nenhum abuso, ou a pessoa não está falando nada por mal, ou não está nos agredindo, e mesmo assim a gente não aceita. Aí é o nosso ego na frente, né? E eu acho que que é o problema. Muitas vezes a gente não sabe medir quando ele deve ser usado ou não. É uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo. Então, muito se fala hoje em dia, né, porque é o nosso ego que atrapalha tudo, porque é o ego do ser humano que está levando tudo pro buraco, e eu acho que não é bem a questão. É que a gente ainda não sabe muito bem as situações em que a gente deve colocá-lo em, em prática para defesa ou não, né? Mas é uma coisa que com evolução a gente vai aí aprendendo, né? Tem também essa questão que todo mundo está falando bastante hoje de desenvolvimento pessoal, e aí depois vai ter um outro vídeo sobre isso com uma visão um pouquinho diferente aí que eu tenho pra gente falar um pouco sobre esse assunto, certo? Obrigadão.